A parábola do fariseu e do publicano é uma parábola contada por Jesus durante seu ministério terreno. O significado da parábola do fariseu e do publicano fala sobre qual deve ser a atitude correta na oração. Neste estudo, vamos conhecer o contexto, explicação, significado e as lições dessa, que é uma das parábolas de Jesus muito conhecida entre os cristãos. O evangelista nos informa que Jesus contou a parábola do fariseu e o publicano a algumas pessoas que confiavam em si mesmas. Estas pessoas se consideravam justas e por isso desprezavam os outros. Apesar de ser um grupo indefinido, é muito provável que sua maioria era constituída por fariseus. Grandes partes dos fariseus rejeitavam o ensino de Jesus. Muitos deles demonstravam exatamente o comportamento descrito por Jesus nessas parábolas. Mas também é verdade que havia algumas exceções, como Nicodemos e José de Arimateia. A parábola do fariseu e do publicano sucede imediatamente na narrativa bíblica a parábola do juiz iníquo. Não é possível saber se de fato Jesus contou as duas parábolas na sequência uma da outra, mas pode ser que Jesus tenha pronunciado essas parábolas em ocasiões diferentes e Lucas as organizou dessa forma. Seja como for, ambas as parábolas estão relacionadas e se completam. Enquanto a parábola do juiz iníquo enfatiza a importância da perseverança na oração, a parábola do fariseu e do publicano destaca a motivação e o comportamento correto ao orar. A parábola do fariseu e do publicano é constituída de duas orações feitas por dois homens com dois resultados diferentes. Os personagens dessa parábola são o fariseu e o publicano. Os fariseus consistem em um partido religioso dos judeus que eram radicalmente conservador. Seus integrantes se orgulhavam por se acharem cumpridores da lei e das tradições. Em diversas ocasiões, Jesus confrontou e repreendeu representantes desse grupo pela religiosidade hipócrita. Era comum que os fariseus fossem ao templo para orar, pela fama de piedosos que ostentavam. Eles gostavam de exibir suas condições de religiosos, fazendo orações em lugares públicos. Os publicanos formavam um grupo profissional da época de Jesus que eram empregados dos romanos. Eles exerciam a função de cobrar os impostos e taxar alfandegárias. Os publicanos eram desprezados pelos demais judeus, especialmente pelos fariseus. O motivo disso é que eles eram considerados traidores e corruptos. Diferentemente dos fariseus, os publicanos não andavam pelas sinagogas. Quando desejavam orar, eles procuravam a área externa do templo, a qual tinha acesso por serem judeus. Foi exatamente isso que fez o publicano da parábola de Jesus. O significado da parábola do fariseu e do publicano é bastante claro. Essa parábola ensina que devemos orar com a atitude correta. A mensagem dessa parábola complementa o que foi transmitido nos versículos anteriores do mesmo capítulo, na parábola do juiz iníquo, enquanto ensina sobre a importância da perseverança e constância na oração. Assim, o significado central da mensagem formada por ambas as parábolas é de que devemos orar constantemente e com humildade de espírito, pois é a verdadeira humildade que leva à exaltação. Podemos refletir sobre algumas lições práticas importantes que a parábola do fariseu e do publicano nos ensina. Vejamos. Em primeiro lugar, a parábola do fariseu e do publicano ensina que Deus perdoa erros e não justificativas. Em si mesmo, o fariseu considerava que não tinha do que se arrepender. Logo, ele também não tinha do que se perdoar. Quando alguém não consegue reconhecer seu próprio pecado, isso pode ser o sinal de que há algo muito mais grave do que simplesmente o orgulho. Isso pode significar a ausência de genuína regeneração. Em segundo lugar, a parábola do fariseu e do publicano ensina que não se pode impressionar a Deus. O fariseu tentou impressionar a Deus. Ele fez isso se comparando a outras pessoas e mostrando
o quanto era superior a elas. Ele se julgava diferente e acima de todos. O publicano, por sua vez, também se comparou a outras pessoas, mas ele se julgou inferior a todas elas. Ele classificou-se a si mesmo como o pecador. O apóstolo Paulo também fez o mesmo quando escreveu: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Em terceiro lugar, a parábola do fariseu e do publicano ensina que glória pertence somente a Deus. A oração do publicano expressa uma verdade presente em toda a Bíblia, declarando que a salvação do início ao fim pertence a Deus e é atribuído à sua misericórdia e graça. O homem é incapaz de justificar-se a si mesmo. A oração do fariseu aparentemente parecia ser uma oração de gratidão aos olhos humanos. Tal oração poderia realmente representar as palavras de alguém justo e distinto por sua religiosidade. Porém, aos olhos de Deus, tal oração era uma afronta e uma ofensa, pois na verdade ela atacava a glória de Deus e tentava prover complementos humanos à perfeita obra da redenção. Em quarto lugar, a parábola do fariseu e do publicano ensina que elogio humano pode ser perverso e enganoso. Quando o fariseu começou a se autocongratular, ele disse que não era um ladrão, um desonesto e um adúltero. William Heldrich, em um de seus comentários do Evangelho de Lucas, faz uma observação muito apropriada sobre isso. Ele percebe que tudo que o fariseu dizia não ser, na verdade ele era. O fariseu era o ladrão que naquele exato momento roubava a glória de Deus nas palavras de sua oração. Ele era o homem desonesto que desfraudava a si mesmo. Por último, ele era o adúltero culpado do pior de todos os adultérios, ao apostalar do verdadeiro Deus. A parábola do fariseu e do publicano nos convida a fazer um importante autoexame. Devemos olhar para nossas vidas e avaliar nossa conduta diante da palavra de Deus. Afinal, fariseus e publicanos continuam espalhados por todos os lugares. Que passamos a apontar nossos olhos somente para Cristo, que possamos reconhecer que apenas por seus méritos somos justificados diante de Deus. É um Cristo que encontramos descanso para nossas almas. Aqui algumas perguntas devem ser feitas. No dia de hoje, você se parece com um homem que foi para casa justificado ou com aquele que não alcançou perdão? Quando você olha para a sua própria vida, através do espelho das Escrituras, quem você vê, o fariseu ou o publicano? Certamente todos nós podemos nos ver de alguma forma através das palavras de Jesus na parábola do fariseu e do publicano. Mas me diz aqui nos comentários, em qual desses dois perfis hoje você identifica mais?